A Câmara Municipal de Maringá vai devolver à Prefeitura 3,9 milhões de reais de sobra orçamentária de 2023, tudo nesse ano. O Legislativo Maringaense trabalhou com um orçamento de 35 milhões, o que representa 2,35% da receita do município, mas, na verdade, a Câmara teria direito a 76 milhões de reais, ou seja, 5% do total das receitas tributárias e de impostos transferidos, aí que é contabilizado, né, nessa devolução. Vamos lá. Os vereadores vão sugerir ao prefeito Ulisses Maia que essa verba que vai ser devolvida seja, de fato, usada na saúde de Maringá, para diminuir as filas de esperas nas consultas especializadas, exames e cirurgias aqui na cidade. Para 2024, no entanto, a previsão é de um gasto consideravelmente maior em relação aos últimos anos. Por que tudo isso? Porque a partir de 2025, o Legislativo Maringaense passará a ter 23 vereadores, 8 a mais do que tem hoje. Então, o prédio ali da Câmara vai ter que passar por reformas e adequações para acomodar mais 8 vereadores. E aí, esse repasse da Prefeitura provavelmente vai ter que ser um pouquinho maior para dar conta de salários e outras situações, além de assessores que os vereadores têm direito. Então, os gastos vão subir. Mas será que a qualidade da representatividade aqui em Maringá vai subir proporcionalmente? É essa pergunta que fica, porque a gente tem que, de alguma maneira, até elogiar a devolução do dinheiro, porque a Câmara teria direito a, de fato, usar todo esse dinheiro, gastar todo esse dinheiro. Ela já nem pega todo o dinheiro, ela pega praticamente metade e ainda devolve um montante. Então ela usa menos, bem menos do que se poderia usar. Agora, a gente levando em consideração que a partir de 2025, quer dizer, na próxima eleição vamos eleger 23. Esses 23 vai melhorar a representatividade, porque foi esse um dos motes aqui do apoio de parte da população ao aumento de vereadores. A outra parte da população falava justamente dos gastos. Não queremos o aumento porque vai aumentar o gasto na Câmara de Vereadores de Maringá. Isso ficou um embate por muitos anos aqui na cidade e agora se chegou um denominador, a Câmara votou, aprovou, teremos 23 vereadores e não se fala mais nisso. O que queremos agora de fato é entender, a representatividade vai sim melhorar ou não vai melhorar? Eu já começo com você, Edivaldo Magro, dentro de toda essa situação da Câmara devolver mais vereadores, reforma no ano que vem. A Câmara foi reformada há pouco tempo, foi feita ali aquelas mesas há pouco tempo. Então, o que te passa na cabeça sobre tudo isso? Bom, que vai aumentar o custo operacional da Câmara é mais que óbvio, né? São 8 novos vereadores, 8 novos gabinetes, 32 novos assessores, considerando 4 para cada. Perfeito. Então, tem um custo, né, adicional maior. Lembrando que a Câmara de Arapongas devolveu 5,3 milhões. Né? Uma Câmara bem menor que Maringá, cidade bem menor que Maringá. Então, essa coisa aí de recorde mundial, né? Parece que é o recorde sul-americano mas não tem, de 3 milhões. Se eu somar que ela não pegou os 5%, dá muito mais do que isso. Essa questão de não pegar os 5%, então pega os 5% e devolve. Então, isso é um troço besta. Né? Não vale, pegou 2,5 do orçamento. 2,35. Ok, vai devolver 3 milhões e 900, um pedido para que isso seja devolvido, seja revertido para a saúde. Lembrando que é uma fonte livre, né? Isso vai cair lá na fonte 1000 e o prefeito faz o que achar melhor. Eu até pediria ao Mário Socal que determinasse, né, na área da saúde o que especificamente, que esse recurso fosse, por exemplo, para melhorar a infraestrutura de unidades básicas aí, que muitas delas está chovendo dentro, esse recurso poderia ser usado para esse tipo, né, especificamente, já que eu não vejo um volume muito vultoso para aplicação, exame, em consulta especializada. Agora, o que a gente defendeu aqui nessa bancada, né, me parece que talvez tenha tido unanimidade, em defesa do aumento do número de vereadores. No entanto, pautou-se, né, defendemos também pela economicidade, que se buscasse alguma forma de reduzir o custo da Câmara. Né? E eu perguntava também ontem a respeito dessa economia, o que exatamente foi gerado? Onde foi gerada a economia? Para que se faça um parâmetro. Foi com energia elétrica, com telefone, foi cafezinho, foi água mineral, foi placas, né,
títulos beneméritos, essas coisas todas. Você tem, Não, então tem que uma coisa entender eu já um posso te pouquinho falar. melhor da onde foi esse... O uso de carro, por exemplo, o Marô Socal corta, ele não deixa usar. Então, Diárias. Diárias. Não, mas é tem uma série- interessante. tem uma Se série você de- economiza e tem uma série de devolve, coisas que são públicas, viu, ótimo. Edivaldo, com relação É a isso. ótimo. Mas assim, também a gente ficar nessa picaretagem aqui, de ficar tecendo ola, por causa... Primeiro, quase um protocolo. Todo ano, invariavelmente, devolve. Entendeu? Aí quando a gente levantou em 2020, que não teve sessão, foi um ano estranho, devolveram só 3 milhões e pouco. 3 milhões Mas e 100. o percentual não é em cima do valor ali do orçamento? Isso. Então, o orçamento ele muda. Todo ano ele aumenta. Perfeito. Então, assim, é por isso. Então, essa é a questão de você devolver o dinheiro. Você gastou com aquilo que realmente já era previsto e devolveu aquilo que não tem serventia. Muito simples nesse sentido. Ué, mas é isso que nós estamos falando, não tem novidade. Isso Porque, não. assim, se aumenta o orçamento, poderia ter o percentual... Poderia ter gasto com o Não quê? é A economia Câmara isso, funcionou. entendo isso. Não é uma economia. Funcionou. Não é uma economia, entenda. como não? Se todo ano tá mais ou menos nesse valor aí, tá devolvendo, e todo ano também aumenta o valor do orçamento, então estão gastando mais. Você entende? Então tá devolvendo, por exemplo, 3,9 e o ano passado também foi a mesma coisa, né? Se aumentou o orçamento anual e o percentual continuou o mesmo. Então, automaticamente, é algo progressivo que, na verdade, teve mais gastos. E essa é a grande questão. Vamos lá. A devolução, por exemplo, já posso continuar? Pode terminar. Tá, vou concluir então. Eu terminei, Com Paulo, relação, tá? Já com terminei. relação, eu queria lembrar Você aqui. deu uma parte pra ele. Fui interrompido por ele, atropelado, mas Vai, segue o Kim, jogo aqui. conclui, Kim. Lembrando que tem aquela proposta das emendas impositivas do vereador Luiz Alves, se eu não me engano, que o que sobraria com esse valor, iriam colocar lá o nomezinho de cada um, dizendo assim, ó, esse aqui eu queria destinado para tal situação, saúde, educação, etc, etc. Não existe isso. Ainda não existe, não foi aprovado ainda. Foi inclusive suspenso por algumas sessões, enfim, e deixou de baixo para depois melhorar o texto, que foi questionado aqui, inclusive. Então, essa é uma alternativa. O dinheiro que sobra da Câmara para poder direcionar para alguns lugares. E essa seria a proposta de emendas impositivas. Só que nesse caso não, vai voltar para o caixa da prefeitura e faz o que quer. Conclui, Edivaldo. Não, eu já concluí. Então tá. Você Tá, tava obrigado. só fazendo média. Obrigado, Paulo. Tá É que eu bom. me perdi no raciocínio aqui, eu vou retomar daqui a pouco, depois Meu do Deus. Rigon. Eu não consigo. Deus, vocês têm que me levar mais a sério. Respeito gente. ele que agora ele está Vocês têm que me respaldado no levar mais a Estatuto sério. Idoso. Como que é? Verdade, esqueci. Não. 60 vai. mais. Ô, Fernando Tupan, aqui em Maringá tem uma síndrome estranha, sabe? Respeitar. Se devolve dinheiro, tá errado. Não gastou porque não quis. Se não devolve é porque não tem austeridade. Sabe? É tudo. Fica ele põe coisa na nossa boca, esse De Paulo. tô Não, conversando com o não, Tupan. ele Não, você tá colocando coisa na Não, boca da gente. ele tá que tá hoje, A velho. gente vai acabar engasgando Ô, aqui. Fernando Tupan, Não. é difícil, hein? Agradar todo mundo, hein? Pois é, Paulo Caetano, é muito difícil. Aqui a Câmara de Curitiba devolve em torno um pouco mais de 30 milhões por ano. Só que há uma jogada jurídica ali, uma jogada que eles fazem internamente, que é utilizar esse recurso para pagamento de emendas parlamentares dos vereadores. Então, todo ano as emendas parlamentares dos vereadores são pagas, hoje é em torno de 1 milhão e pouquinho, e graças a essa devolução. Nos anos em que Curitiba teve excesso de devolução, o dinheiro foi usado para pagar 13º. E acredito que esse dinheiro também vai ser usado aí de Maringá para fazer isso, Paulo Caetano. É uma bela jogada e eu acho que os vereadores também precisam mostrar que contribuem diretamente com as melhorias na cidade. Eu vejo aqui em Curitiba, por exemplo, assim, graças a emendas parlamentares, o Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, consegue melhorar vários setores ali, mas para ganhar esse recurso das emendas parlamentares, se precisa apresentar projetos e, em cima disso, eles fazem o levantamento, fazem, como que eu posso te falar, a cada vereador dá um pouquinho e enche o bolso
para se comprar, adquirir certos bens. E até mesmo para fazer reformas, por exemplo, ou fazer reformas, por exemplo, aqui se gosta muito aqui em Curitiba de mexer com praça de skate. Então eles reformam tudo com esse dinheiro que sobra na Câmara. E vereador, você sabe, um vereador hoje pode ser um futuro prefeito amanhã, principalmente aí em Maringá, que isso vem acontecendo nos últimos anos, que é o caso do Ulisses, que foi um ex-vereador. Paulo Caetano. E logo nós teremos eleição, possivelmente vamos ter um ex-vereador aí também comandando a Prefeitura de Maringá a partir de 2005. O que vocês acham? Aí, Tupã, esse por enquanto é por sua conta. Vamos combinar com a urna primeiro. Vamos lá. Rejane, nós vamos ter aumento de vereadores a partir de 2025. Na próxima eleição já vamos votar para 8 nomes a mais. Você acha que vai melhorar a qualidade da Câmara com mais vereadores? Ai, Paulo, sinceramente eu acho que não. Acho que vai se manter igual. Sabe por quê? Porque dentro de todos os que eu convivi, circulei por lá, sempre tinha ficar em cima do muro, sabe? Então, eu até coloquei isso semana passada aí, que, ao meu ver, as pessoas que lá estão precisam ser... Não são todos, claro, mas precisam ter um posicionamento mais direto. Entende? Sobre aquilo que realmente a população ali, aqueles que votaram neles, estão exigindo e ficam em cima do muro, esperando para ver o que a maioria vai, o que acontece, o que não acontece, para daí tomar decisões em relação à cidade. Então, assim, eu sinceramente não acredito, não. Acho que vai ser só um aumento de gasto aí para a cidade. Espero que eu esteja completamente errada, né? Que haja um equilíbrio, mas eu não confio nisso, não. Em relação a esses gastos aí, nossa, lindo, né? Maravilhoso devolver dinheiro. Agora só resta cobrar, né? Vamos ficar de olho aí realmente se vai ser usado esse dinheiro onde foi sugerido, Paulo. Ângelo? Só para ressaltar que sobre a gestão do Mário Sorocaba, ele, como já contei aqui, em conjunto com o Ministério Público, ele diminuiu drasticamente os recursos, porque Maringá havia numa crescente em 2 gestões seguidas, se não me engano, do John e do Walter Guedes. E quando entrou o Mário, deu uma diminuída significativa. Então, se quiser, dependendo da gestão, você toca tranquilamente uma Câmara com 23 vereadores com o dinheiro que está aí. Tanto que sobrou, está explicado que sobrou. Então, só a sobra você conseguiria manter sim. Ele tomou uma série de medidas e só lembrar que em 73, por exemplo, 73, 76, a Câmara passou de 15 para 17 vereadores e isso aumentou. E a representatividade melhorou tanto que na legislatura seguinte foram para 21. Então você amplia. Quanto mais se tiver, é claro, preocupação com o dinheiro, obviamente. Mas o número reflete na qualidade? Com certeza. Se você hoje tem um vereador, ou 3, ou 2 ruins, no meio de 15, pesa. Pode ter 2 vereadores ruins no meio de 23, pesa menos. Né? Mas se for ruim os outros 8 que entrarem? Mas o que é o critério de ser ruim? Qual que é o critério? Não, legislativo é a cara do povo. Subjetivo. Não, desculpa, mas não tem ruim ou bom. Não, tem o cara que trabalha e o cara que não trabalha. O cara que vai buscar projetos que realmente têm significância para. Não adianta a gente querer colocar um juízo de valor dizendo assim, quem é ruim, quem é bom. Porque isso não é o critério para você ser candidato e ser eleito. O critério é realmente ali que está dito na Constituição. Não precisa nem ter ensino superior. Então, é a representação legítima do povo. O povo realmente que não tem instrução, que vai lá e vota no cara do bairro, entendeu? Todo mundo se acha cada um. Na época do Humberto Henrique, a gente dizia muito disso. Tem vereador que ganha, digamos, salário é 9 mil para um Humberto Henrique, que trabalhava, tanto que trabalhou 3 mandatos seguidos, era pouco. Mas para um outro vereador, que não vou falar o nome aqui, mas que todo mundo sabe que foi ruim, era muito. Então depende da pessoa se dedicar e trabalhar pela cidade. Então vamos fazer o pagamento por produtividade. Mas infelizmente não existe isso. Não é assim infelizmente essa ideia não Sim, vai falar. Esperar. Não vai. Ô Paulo, mas partindo dessa ideia, e se colocar 5 ali e todos façam pela cidade, pronto, você resolve os problemas. Entendeu? Então não precisa de 30. É a mesma balança. Ó, vou dar um exemplo. Quem tem poder, quem tem dinheiro, tem mais chance de eleger vereador. Não, com certeza. Então, não. se você aí é partido, reduzir, né? Você aumenta a possibilidade de uma entidade, não vou falar o nome da assim, mas uma entidade, por exemplo, de eleger mais vereadores, e não um povo.
Então, quanto mais você abre, mais a chance você tem do povo eleger o que ele quer. E legislativo é a cara do povo, seja aqui ou no Congresso Nacional. Né? O Fernando Tupan Assim está concordando com você. Eu deixo você falar numa beiradinha, Tupan, vai. O Rigon tocou num ponto que é fundamental. Esse aumento de 15 para 23 vai possibilitar, por exemplo, que partidos que nunca tiveram acesso aí à Câmara de Maringá tenha. Por exemplo, o PCdoB. Imagina o PCdoB dentro da Câmara Municipal de Maringá. Olha, pode agitar. A gente vai ter acesso a mais informação e vamos ter outros pontos de vistas e é importante você ter representatividade. Tendo mais vereadores, aumenta a representatividade e é isso que o Rigon falou nesse exato momento, Paulo Caetano.